Rômulo, o que você achou da escolha e aproveita a notinha pro Jayden Reed. Cara, eu adorei a escolha. Parece que vou copiar o Ricardo, mas não. Para mim, a segunda melhor escolha do Packers. Para mim, a primeira foi o Musgrave, que a gente já foi em cheio na nossa necessidade. E agora no Jaron Reed. Por que acontece? A gente, há 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente draftou o Amari Rodgers, né? Jogador de terceira rodada, um jogador que a gente sabia que ele tinha que desenvolver um pouco, mas teve alguns aspectos físicos e principalmente mentais que ele não conseguiu se adaptar na NFL. Eu acho que a gente, o wide receiver é uma necessidade nossa urgente, que a gente correu atrás nesse draft para subir. Eu acho que o Watson e o Dobbs, eles vão se desenvolver, vão ter um break em vez esse ano. Acho que vão se desenvolver porque as lesões atrapalharam muito eles no primeiro ano de Hulk. Mas não teria como se não tiver ajuda. Eu acho que o Packers foi certeiro na segunda rodada a draftar um jogador muito veloz, muito forte fisicamente, um jogador que, como o Ricardo falou, pode jogar em várias posições, mas acho que ele vai específico para atuar de slot. É um jogador que, para a gente ter uma ampliação do nosso playbook, fazer muitas jogadas de screen, então a gente vai ter a possibilidade de ter uma melhora, uma profundidade no playbook do ataque. Então, para mim, a escolha certeira, vou dar nota 9, porque ele vai chegar somando para o ataque titular do Packers. Enfim, eu também acho. É um cara que acho que vai contribuir de forma até imediata. Eu tava vendo umas jogadas dele, acho que no Senior Bowl, ele fazendo o release dele é muito, acho assim, assustador até. E eu acho que na NFL, um cara que tem um bom release, acho que meio que já dá um saltinho na frente ali, em questão de saber manipular o cornerback na hora de fazer a rota, né? Enfim, eu vou com o Rômulo agora, vamos com 9, porque eu gostei da escolha e que nem eu disse no início, eu gostei da movimentação que gerou 2 jogadores depois. Enfim, ficamos com 9. Acho que o biotipo dele é muito parecido com o wide receiver do Dolphins hoje, que era do Chiefs. O Tyreek Hill. Tyreek Hill é muito mais rápido, não tem nem comparação, mas assim, o biotipo é muito parecido, assim, né? Sim, é a mesma coisa, pensei. Se a gente puder usar de uma forma assim, o Tyreek Hill ele não é alto, né? Mas como ele atacando profundidade, né? Ele cria muita separação do defensor. Então, se a gente puder, e a gente tem urgência também de jogador para atacar o fundo do campo, né? Que a gente perdeu com o Malta Scantling, que saiu para o Chiefs. Então a gente perdeu um pouco dessa que a gente tentou suprir com o Dobbs, mas a lesão atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele. Eu acho que vai ajudar bastante. Enfim, agora vamos para a terceira rodada, né? Dia 2. E mais uma vez o Soul Packers selecionou um tight end. E essa aqui eu gostei muito da escolha também. Me surpreendeu pelo nome, né? Enfim, que é o Tucker Kraft, que foi escolha na 78. Eu só vou dar uma alfinetadinha porque em uma coisa que eu achei bem revoltante, que teve uma pessoa que falou assim: mas eu achei estranho o Packers pegar 2 tight ends seguidos. Filho, a gente só tinha o Josiah DeGuara de tight end de escolha de draft, o resto são tudo corandeiro. Você queria que o Packers fizesse o quê? Escolhesse qual outro jogador? Não trouxesse ninguém de tight end? Numa classe que certamente até tinha alguns talentos muito bons ali, e você não vai aproveitar a classe, sabendo que você não tinha ninguém, além do Josiah DeGuara. O Mercedes Leo foi embora, o Robert Tonyan foi embora. Enfim, já dei a minha alfinetada aqui, porque eu fiquei muito, muito revoltado com isso. Enfim, e agora eu vou começar com o Ricardo. Eu queria saber dele, o que ele achou dessa troca. Ai, meu Deus do céu, eu tô meio viajando. O que ele achou dessa escolha, né? E aproveita e dá a sua notinha para ele aí sobre
Tucker Craft. Cara, vamos lá. O Tucker Craft, na terceira rodada, dentro desse questionamento que eu vi de algumas pessoas aí falando sobre selecionar 2 talentos seguidos, eu tô comungo dessa ideia, Igor. Não vejo problema nenhum, ainda mais numa classe tão forte como essa. Para mim era até algo esperado que o Packers fosse atacar relativamente alta posição mais de uma vez. Não poderia necessariamente ser na terceira rodada, mas poderia ser na quarta, enfim. A classe era profunda e permitia isso, mas assim, dentro do mesmo contexto que eu falei ali na escolha do Musgrave, o Tucker Craft era um jogador logo em seguida, cara. Se tu tá em potencial de desenvolvimento, principalmente no jogo aéreo. O Darnell Washington, por exemplo, era um bom prospecto do tipo de ser mais completo, principalmente na questão de ser bloqueador. Mas, obviamente, que ele tem limitações para desenvolvimento do jogo aéreo. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, ele pode impactar, até pode, porque é um alvo muito grande, com boas mãos e tal, mas, por exemplo, a capacidade de David Jarvis depois da recepção, que muita gente estava falando, mas isso era de uma forma muito limitada, de uma forma muito desenhada para determinadas situações. Eu acho que Luke Musgrave e Tucker Craft, nesse sentido, de upside no jogo aéreo, eles estão um passo muito à frente. Então, assim, aqui com o Tucker Craft, o Packers selecionou o jogador que para mim era logo em seguida a ser considerado junto com o Luke Musgrave para aquela escolha da segunda rodada. Então, eu acho uma baita de uma escolha. Eu tinha na minha avaliação o Tucker Craft como jogador para final de segunda rodada e início de terceira. Então, até por uma questão de valor, para mim, o valor está super ok. Eu acho um excelente jogador. Precisa de muito polimento técnico, refinamento na questão de rotas. Ele é um cara, como é que eu posso explicar para o pessoal? Assim, ele é muito voluntarioso, ele tem talento natural, mas ele precisa de muito polimento na questão das rotas, na questão do trabalho de pés, separação. Ele é muito bom com jardas depois da recepção, tem uma fiscalidade muito boa, apesar do nível dele jogar, sei lá, da FCS, que é sempre um ponto de questionamento. Não vejo isso atrapalhando tanto assim na NFL. E ele, nesse primeiro momento, chegando na NFL, chegando no Packers, ele consegue até agregar mais jogando inline do que o Luke Musgrave. Então, são jogadores que meio que se complementam nesse sentido. Por mais que ele não seja propriamente um grande bloqueador, ele é um cara muito voluntarioso. Ele precisa refinar a técnica como um todo, mas ele é um cara que pode jogar inline porque ele joga com bom leverage, tem um bom trabalho de mãos como bloqueador, e é uma coisa que eu gosto também, que ele sempre finaliza bloqueio sempre que possível. Então, nesse sentido, acho que se complementam muito bem, e por isso que eu dou uma nota 9 aqui, para a escolha do Tucker Craft. Eu achei o valor ótimo, eu acho essa forma de abordar a posição, para mim, não vejo problema algum, até me agradou, então, para mim, nota 9. Não, eu vou na tua linha também. Eu acho que pelo cenário que se criou ali, né, com a saída de alguns tight ends já, e o Packers conseguir pegar o Tucker Craft na terceira, acho que foi uma barganha tremenda. Então eu fico com 9 aí na escolha também. Agora a gente vai já passar para o dia 3. Aí a gente vai analisar aí as escolhas da quarta até a sétima rodada. E a primeira escolha do dia 3 foi da quarta rodada, né, com o DL Kobe Wooden, né, que foi a escolha 116. Eu até achei uma surpresa, porque, enfim, de tanto DL que eu tinha visto, eu não cheguei a ver. Eu só vi o companheiro dele lá, o que saiu pro Seahawks, o Derek Hall. Enfim, o que você achou da escolha, Ricardo? Enfim, pode emendar com a nota. Cara, o Kobe Wood é um jogador que eu não tinha feito o scout propriamente dele no processo pré-draft, mas conheci o jogador, até por ter visto muito do Derek Hall, e ter sido um jogador que me chamou a atenção, porque ele era justamente, ele foi no ano de 2022 o outro Ed, né? Que ele selecionou, eu até o tinha mais como um Ed propriamente do que como DL, então esse é o primeiro ponto que me chama mais a atenção. E o Packers selecionando como DL, deixando isso claro, mostra a forma de utilização que eles pretendem com o jogador. Assim, eu acho
que é um jogador que vai precisar aumentar um pouco o peso dele para conseguir, de repente, estar em campo as 3 descidas. Eu acho que hoje ele chega como cara para agregar muito mais dentro do pass rusher, além de jogar ali de 5 tech, de 4i, dependendo de como tiver a formação à disposição da DL. Eu acho que é um jogador que ele precisa de um bom desenvolvimento, principalmente no jogo terrestre, mas é um cara com ótima capacidade de penetração, de destruidor, como pass rush, é um cara bem liso. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento ele vai agregar muito nesse sentido, e dependendo de como for a parte física, a questão dele se sedimentar realmente como DL, de ganhar um pouco mais de peso, chegar ali perto de 290 libras. Até na entrevista que ele deu, ele disse que já estava com mais de 280 libras, em torno de 283, 84 libras. Então, eu acho que isso é algo que, se ele vai voltar para a DL, já era previsível. Isso é algo que vai ser meio que natural, essa transformação do corpo dele. Que até como ele disse, e de fato, no tape dos anos anteriores, ele jogava mais de DL. Então, acho que é um cara que vai agregar nesse sentido. Para mim, aqui é uma escolha 8. Eu acho que está bem ok em termos de valor. Eu esperava, e aí fazendo o combo, né, de escolhas do Colby Wooden com o Karl Brooks, eu esperava pelo menos um jogador de perfil diferente chegando para a DL. Achei curioso essa forma como o Packers abordou de trazer 2 caras mais impactantes no pass rush do que propriamente como run blocker. Então, isso me chamou a atenção. Não vejo como exatamente um problema, mas eu acho que diz muito sobre o que eles enxergam dos jogadores que já estão no próprio elenco hoje, como P.J. Slater e Devonta Wyatt. Talvez esses caras fiquem mais com essa incumbência de jogar de fato como zero tech, one tech, ou até nose propriamente, né? Dependendo da formação, junto com o Kenny Clark também. Mas eu acho que é uma escolha ok, para mim, nota 8. Bom, o Rômulo tinha caído a hora que a gente estava falando do Tucker Kraft. Já vou embrulhar dois jogadores aqui, 2 escolhas. Aí você pode fazer um breve comentário e já emendar as notas aí do Tucker Kraft, né? Que a gente quer saber a sua notinha aí para ele. E do Colby Wooden, o que você achou da escolha? E pode emendar a nota dele já aí. Não, só caí, pedir desculpa pra galera aí. O Tucker Kraft, pra mim, foi a cagadinha do Gucci no draft. Porque eu super entendo a profundidade da turma de tight ends. Acho que é uma super necessidade do Packers. Só que eu acho que se a gente direciona para pegar o Musgrave na segunda rodada, a gente tem outras needs tão importantes como o tight end. E aí eu penso o seguinte, o Matt LaFleur vai realmente favorecer essa escolha no playbook? Se não, uma escolha perdida. Porque, para mim, a gente teria que, já a partir dessa escolha em si, a gente partir para trabalhar mais a secundária, né? Hoje a gente tem, a gente não sabe se o nosso Emos vai voltar, então a gente tem uma valência para suprir. Então a gente draftou safety, até a gente vai conversar com ele mais para frente, né? A gente draftou safety. Eu acho que a gente poderia, nessa rodada, já draftar um safety, que é o que eu estava esperando. Não esperava outro tight end seguidamente. Para mim, a nota nessa de escolha, pelo valor em si, para mim é um 7. Acho bem questionável a escolha. E partindo para o Wood, para mim é uma escolha boa, ok. Vem para suprir uma rotação do time, uma necessidade. Para mim é um jogador muito forte fisicamente. É um jogador que tem alguns problemas para resolver. É um jogador que tem a parte mental também para resolver. Mas eu creio que seja um jogador que caiu. Ele poderia ter sido draftado antes da nossa escolha. Então acho que ele vai se adaptar muito bem ao nosso tipo de time. Não acho que é um jogador que vai chegar para impactar, mas vai participar da rotação. É bem o estilo do jogador de Packers que o Packers gosta. E não espera muita coisa, não. Se produzir, bom. Se não, um jogador para melhorar no segundo ano
e a gente ter uma boa rotação no elenco. Para mim, uma nota 7. 7. Eu vou ficar no meio termo, 7,5 pro Kobe Wooden, que eu acho que, enfim, era uma necessidade do Packers e eu acho que tá de bom tamanho para ele ali. No lugar que ele saiu, né?